Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, chegamos à nossa última aula, aqui do nosso curso, sobretudo aqui de Profissão da Fé Cristã, com grande alegria. Hoje nós vamos estar concluindo um pouco acerca da história dos concílios, Nós vamos estar aí falando um pouco mais acerca dessa história fascinante dos concílios ecumênicos da Santa Igreja, Para tanto que nós possamos então abrir o nosso coração, pedindo a Deus a graça mesmo da perseverança. Eu tenho consciência de que estas últimas aulas ligadas à história dos concílios, ao que foi proclamado, promulgado, elas não são tão fáceis de compreensão, mas é algo, quando nós começamos a compreender o desenvolvimento orgânico mesmo da Igreja, nós vamos percebendo que é fascinante esse estudo e também é fascinante dedicarmos-nos a esta realidade da Santa Igreja, porque faz parte da minha história, faz parte da sua história. Enquanto católicos, nós fazemos parte dessa história. Nós temos a fé dos santos, nós temos a fé dos papas, nós temos a fé de tantos reis, tantos imperadores que passaram ao longo da história da Igreja. Nós podemos nos configurar, inclusive, a realidade bíblica da Sagrada Escritura, a realidade da Sagrada Tradição, a própria realidade do Sagrado Magistério, porque fazemos parte de uma mesma família, a família católica, Podemos assim evidenciar. Então, é um motivo de grande alegria mesmo podermos meditar sobre os concílios, sobre essa parte, uma parte da história da Igreja. Por isso que nós possamos pedir mesmo a graça, o auxílio do Espírito Santo, que Ele venha iluminar a nossa inteligência, convidar a nossa vontade a fazer tudo aquilo que realmente o Senhor nos determina, aquilo que o Senhor realmente nos pede para que façamos, que é também ensinar a toda criatura, como Ele mesmo vai proclamar no Evangelho. Ele pede para que batizemos, que sejam batizados todos aqueles que aderirem à sua palavra, aderirem à fé, mas que também possam aprender de Deus, aprender da graça de Deus. Então, que possamos, de fato, clamar a unção deste Espírito Santo para que tenhamos uma aula não somente proveitosa, mas uma aula frutuosa dentro desta perspectiva, desta prerrogativa da história dos concílios. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, como disse no início, nós vamos continuar aqui meditando um pouquinho nesta última aula acerca do conteúdo ligado à profissão de fé. Foi inserido mesmo esta realidade dos concílios ecumênicos, justamente porque envolve um pouco da realidade dogmática, da realidade da sã doutrina da salvação. Nós vamos percebendo que ao longo da história dos concílios, à medida que nós vamos percorrendo gradativamente os concílios, nós vamos notando que algumas realidades da fé vão sendo consolidadas, algumas realidades dogmáticas vão sendo postas de fato, à tona, podemos assim evidenciar. Alguns dogmas de fato são evidenciados, quando nós vamos meditando esta realidade dos concílios. É importante nós entendermos, inicialmente, que nem todos os dogmas da Igreja foram proclamados em reuniões conciliares. É importante observarmos isto. Por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição foi um dogma proclamado pelo Papa Pio IX, mas não foi num concílio. Foi por meio de uma bula, a bula Ineffabilis Deus, que ele proclama este dogma, se nós evidenciarmos no ano de 1854. Não foi num concílio.
né? Então, nem todos os dogmas foram proclamados em concílios, se assim observarmos. Assim como nem todos os concílios têm declarações dogmáticas. Importante evidenciarmos isso, né? O último concílio mesmo, por exemplo, o Vaticano II, não apresentou nenhuma definição dogmática, né? O concílio tem um propósito, inclusive, de observar a realidade da Igreja e o diálogo da Igreja com o mundo atual, se nós evidenciarmos. Alguns concílios da Igreja não pronunciaram-se quanto a declarações dogmáticas, se assim pudermos evidenciar. Então, o concílio nem sempre ele é convocado para lidar com questões puramente dogmáticas, né, ou puramente ligadas à doutrina, mas muitas vezes eles são convocados justamente para sanar algum tipo de realidade da época, algum conflito que porventura estivesse ocorrendo em um determinado contexto histórico, né? Conflitos inclusive de caráter político, de caráter histórico mesmo, se nós evidenciarmos, realidades entre o Império e a realidade da Igreja, né? Então, muitas vezes os concílios eles têm esta prerrogativa também, né? A ligação com os costumes, nós evidenciarmos, né? A realidade das disciplinas, a disciplina da Igreja, a contenção de certas heresias que muitas vezes visavam, de fato, apresentar um certo desnivelamento do tecido social, se nós observarmos, como, por exemplo, o que ocorreu com os cátaros, o que ocorreu com os albigenses, né? E eles estavam ali, muitas vezes, desestruturando estas heresias, elas desestruturavam o tecido social da época, né? Tendo em vista que eram contra até mesmo o sacramento do matrimônio, eram contra a procriação, né? De forma assim explícita, não podiam procriar, porque entendiam que a matéria era algo ruim, né? A realidade material, ora, o homem é material, é um ser material, então é uma heresia muito perigosa, né? Dentro de um contexto social, inclusive para a época, isso eu me refiro ao século XII, século XIII, né? Ali, quando os cátaros eles se mostravam bastante em evidência. Mas nós vamos percebendo toda esta realidade dos concílios. Eu quero aqui corroborar mais uma vez, quero aqui ratificar a literatura, né? A bibliografia que nós estamos utilizando, né? O próprio Catecismo da Igreja Católica. Se você quiser se aprofundar mais, você pode aprofundar-se por meio deste livro aqui do Giuseppe Alberigo, que é o organizador deste livro que vai tratar da história dos concílios ecumênicos, né? E também, claro e evidente, você também pode se aprofundar mediante a Sagrada Escritura. Um livro que pode traduzir um pouco mais resumidamente a história dos concílios é o livro Escola da Fé, do professor Felipe Aquino. Eu estou aqui com a 3ª edição. Esta edição é uma edição antiga, né? Já tem uma edição mais recente, com algumas atualizações. Né? Essa edição aqui ela trata ainda apenas do pontificado até João Paulo II. Né? Hoje nós estamos pontificado de Francisco. Ele não retrata nesta edição aqui nem Bento XVI, nem o Papa Francisco, mas vale a pena você também meditar e estudar por meio desses livros. O de Felipe Aquino é um pouco mais resumido, mas dá para você também trabalhar um pouquinho esta realidade dessa história tão fascinante que é a história dos concílios da Igreja. Interessante também observarmos aquilo que já meditamos nas aulas passadas, né? Nós estamos aqui falando dos concílios, esta já é a 3ª aula dos concílios, né? Nós observamos aí o desenvolvimento da Igreja. Então, só recapitulando o que nós já estudamos, né? Nós falamos sobre o Concílio de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico, né? Falamos também do Concílio de Constantinopla, que aconteceu em 381. Falamos do Concílio de Éfeso, que aconteceu em 431. Depois, o Concílio de Calcedônia, né? Os 4 primeiros concílios ecumênicos. Isto nós vimos também em meados da primeira aula dos concílios. Depois começamos a falar um pouquinho de Calcedônia para o 2º concílio de Constantinopla, depois o 3º concílio de Constantinopla, o 2º concílio de Nicéia, que é aquele que tratou das imagens, né, da heresia iconoclasta, né, aquela questão da quebra das imagens, da desvalorização das imagens, e o concílio de Nicéia, o 2º, por volta ali do século VIII, meados do ano 751, né, mais ou menos, nós vamos perceber que este concílio, ele revoga mesmo a licitude, né, vamos dizer assim, é lícito a veneração
das imagens, né, neste segundo concílio de Nicéia. Logo depois tivemos o quarto concílio de Constantinopla, né? Constantinopla teve 4 concílios e nós tivemos aí o quarto concílio de Constantinopla já próximo aí do primeiro milênio. Todos esses concílios que eu mencionei até agora, eles foram concílios do Oriente, realizados na parte oriental da Igreja, né? Se nós observarmos com o cisma ortodoxo que aconteceu em 1054, em que a Igreja perde, digamos assim, uma parte, né, dos fiéis dessa realidade ali do Oriente, se nós observarmos, a partir deste cisma, os demais concílios passam a ser realizados na parte ocidental da Igreja, no lado ocidente, né? Então nós vamos ter o primeiro concílio de Latrão, o segundo concílio de Latrão, o terceiro concílio de Latrão, o quarto concílio de Latrão, que aconteceu ali em meados de 1215, século XIII, sob o pontificado de Inocêncio III, né? Tudo isto nós já estudamos nas 2 primeiras aulas acerca dos concílios. Nós evidenciamos nas aulas passadas. Agora, nós vamos dar continuidade, eu vou dar assim uma pincelada nos concílios que se seguem, porque hoje nós estudaremos até o último concílio ecumênico que ocorreu na Igreja, que foi o Concílio Vaticano II, né? Mas, depois do concílio de Latrão, depois do quarto concílio de Latrão, em 1215, se nós evidenciarmos, né? Nós vamos apresentar também o concílio de Lyon, se nós observarmos. O primeiro concílio lionense, que acontece por volta do ano 1245, por ocasião do pontificado do Papa Inocêncio IV, né? No século XIII também, se nós assim evidenciarmos. Nós vamos perceber que esse é um concílio que tratava mais de questões de ordem política, se nós assim evidenciarmos, né? Tanto é que ele trabalhava muito a realidade da deposição do imperador alemão Frederico II, imperador também de caráter bastante altivo, e aí o concílio, porque ele se tratava também de uma ameaça, se nós assim evidenciarmos, dentro do contexto histórico da época, uma ameaça também para a Igreja, então ele seria deposto, e o principal aspecto deste concílio seria justamente a deposição de Frederico II, né, de toda essa abordagem. Você nota que é um concílio assim que tem um caráter um tanto quanto de ordem política, né, se nós evidenciarmos aí esse contexto. Passa, inclusive, a tentativa de convocação desse concílio passa, inclusive, por outros papas, né? Nós tivemos aí a tentativa do próprio Papa Gregório IX, né? Meados ali de 1240, depois o Papa Celestino IV, e aí sim, com o Papa Inocêncio IV, que veio em seguida, este concílio em Lyon, na França, né? Ele é convocado justamente para que se pudesse exercer algumas realidades ligadas também ao magistério, mas o principal ponto de convocação deste concílio era justamente tratar da deposição do imperador, do rei Frederico II da Alemanha. Então nós percebemos aí um pouco esse contexto, se nós evidenciarmos essa prerrogativa. Isso em meados do ano 1245, se assim bem observarmos. Você pode observar que os concílios nem sempre eram realizados ali em Roma, né? Na região ali da Itália. Nós tivemos os de Latrão, que é na Itália, mas nós já temos esse de Lyon, que é um concílio realizado na França, se nós evidenciarmos. A tendência, inclusive, que nós podemos perceber, a tendência de notarmos aí uma certa supremacia da França também agindo junto à Igreja, e que mais tarde, no século XIV, depois nós vamos ter aí um episódio que nós vamos perceber que duraria mais ou menos uns 70 anos, né, do chamado Cativeiro de Avignon, onde os papas estariam governando a Igreja da França, né? Nem sempre os papas governaram a Igreja da Sé de Roma, né, vamos dizer assim, mas governavam da França. E aí, nesse período aí de mais ou menos uns 70 anos, já se observamos desde 1304 até 1379, mais ou menos, os papas estavam como que meio que cativeiros, né, como que reféns, digamos assim, das circunstâncias históricas da época, né, o que fazia com que eles tivessem essa dificuldade de voltar para
a Itália, para Roma, para poder governar a igreja de Roma. E nós vamos percebendo aí também uma sequência de eventos que vão acontecer por conta desta realidade, consequências de um papado que deveria estar governando a igreja do lugar próprio de se governar, né? Que é justamente em Roma, era justamente naquela realidade mesmo do Vaticano. Então, nós vamos percebendo esta condição. Então, se vê aos poucos, né, para as tratativas relacionadas ao contexto histórico da França, esse concílio foi realizado em Lyon, partindo, inclusive, daquela premissa, né, que nós podemos observar que alguns canonistas vão dizer, né, não importa se o concílio é feito em Roma, se o concílio é feito em Latrão, se é feito em Constança, se é feito em Viena, se é feito em Lyon, se o Papa está ali naquele concílio, Roma também está, né? A máxima que nós podemos observar dos canonistas. Ub est Papa, ib est Roma. Onde está o Papa, ali está Roma. Então, nós percebemos um pouco dessa prerrogativa. Mais adiante, nós temos um outro concílio, que é o concílio de Lyon II, né? Nós percebemos já o segundo concílio de Lyon, que vai acontecer em 1274. Se nós observarmos, o Papa da época que convocou este concílio foi o Papa Gregório X. E este concílio ele tem uma marca importante porque ele define diretamente, se nós observarmos, a realidade do conclave, a forma de eleição do conclave, quais seriam as prerrogativas para que um conclave, a eleição do Papa, né, pudesse de fato acontecer. Nós vamos percebendo que as regras de eleição do Papa, as regras do conclave, né, de como o conclave deveria ser organizado, de como seria a questão das votações, né, dos cardeais que deveriam estar envolvidos ali na eleição do Papa, aquelas prerrogativas referentes aos cardeais que deveriam ter direito a voto, poderem ser eleitos, né, os chamados eleitores, e ao mesmo tempo aqueles que poderiam realmente ser considerados como prerrogativa para o próprio papado, né, tudo isso foi definido neste concílio de Lyon, algo que já havia sido observado no passado. No século XI nós já percebíamos esta realidade, esta regra, né? Mas aqui em Lyon, em 1274, nós vamos perceber que isso se torna algo mais normativo e que substancialmente não mudou até hoje. Algumas questões bem pontuais, né? Algumas vezes estão evidenciadas, são trabalhadas, no entanto, substancialmente a forma de eleição dos papas em conclave praticamente não modificou desde esse concílio, desde o segundo concílio de Lyon. É interessante observar uma curiosidade que nesse concílio, foi o concílio justamente que Santo Tomás de Aquino iria participar, né? Ele estava indo para o segundo concílio de Lyon, também havia sido convocado pelo Papa Gregório X para ir a este concílio, no entanto, ele não chegou a este concílio porque faleceu no caminho, ele morreu no caminho para o concílio de Lyon, e aí não pôde, obviamente, participar, né? 1274 foi justamente a data da morte, o ano da morte de Santo Tomás de Aquino, né? Não pôde estar presente neste concílio. Uma outra realidade que esse concílio também vivenciara era a realidade da tentativa de união entre a igreja latina e a igreja grega, né? Especialmente a realidade ortodoxa. Tentativa de diálogo, se assim bem pudermos observar dentro dessa Constituição, né? Isto, se nós observarmos o segundo concílio de Lyon aí dentro dessa formação, tá? Então nós vemos principalmente esses dois grandes aspectos, né? A forma da eleição do Papa e do conclave e a constituição da tentativa mesmo de união entre as igrejas latina e grega, né? Um diálogo que perdurou ainda por séculos, se assim bem pudermos observar. Inclusive, algumas igrejas de tradição oriental também iniciaram este diálogo, esse retorno à comunhão com Roma, né? Se nós assim pudermos evidenciar. Toda uma realidade que nós notamos aí também a partir deste segundo concílio de Lyon. E é interessante notarmos ainda mais adiante um outro concílio, né? Eu já estou aqui, se você for observar um pouco da contagem, eu estou aqui no 15º Concílio Ecumênico agora, que será o concílio chamado de Concílio de Vienne, né? O Concílio de Vienne, ou Viena, né? E eu chamo Vienne para não confundir com a cidade de Viena, capital da Áustria. Importante notarmos isto, porque quando eu falo deste concílio de Vienne, eu estou falando de uma cidade da França, né, de um território francês.
Não é a capital da Áustria, que seria um outro país, né? Se nós assim observarmos, só para esclarecermos. Concílio de Vienne, se nós assim observarmos, que aconteceu ali em meados de 1312, se assim observarmos mais ou menos por ocasião do pontificado do Papa Clemente V. Você nota que mais um concílio que foi feito na França, né? Nós vamos percebendo que nessa fase aí, a França já estava vivenciando, a igreja já estava vivenciando o cativeiro de Avignon. Né? O cativeiro em que os papas, eles, por uma série de razões e de consequências, eles começaram a governar a igreja de Avignon. Né? E isso gerou consequências, de certa forma, não tão boas para a própria igreja mesmo, para o próprio governo da igreja, para a Santa Sé. Né? Nós vamos ter aí consequências talvez até um pouco desastrosas por causa desta mudança de endereço do governo da igreja, né? Se nós observarmos. Começou com uma tentativa do Papa Clemente V tentar resolver algumas questões pendentes na França, questões inclusive de ordem temporal, né? Apenas fazendo aqui um parêntese para que nós entendamos isso. Por razões de ordem temporal, o Papa Clemente V tentara resolver algumas pendências no governo, junto ao governo francês, né? Ou seja, as consequências muitas vezes desastrosas de você ver um Papa, que é um líder espiritual, se envolvendo com questões temporais, demasiadamente temporais, né? E que muitas vezes ele não podia se desvencilhar. Foi o que aconteceu com Clemente V. Entendeu? Então ele disse, quando eu resolver esses problemas aqui, eu volto para Roma. Né? E, de fato, ele tinha toda a intenção de voltar para Roma, para governar a igreja de Roma. No entanto, o Papa morre e ele não consegue solucionar os problemas, né, de ordem temporal e imperial na França. E aí ele acaba deixando esta missão para o seu sucessor, né, que neste caso aí seria o Papa João XXII, né, se nós observarmos. João XXII, ele torna a coisa na França mais permanente. Então ele vai de 1317 até 1334, mais ou menos, governando de Avignon, na França. Né? E aí a coisa vai ficando mais permanente ali, vai ficando cada vez mais difícil dos papas voltarem, porque já está muito consolidado, né? Mais de uma década que estão ali na França. Enquanto isso, Roma estava entregue muitas vezes à pilhagem, muitas vezes à anarquia, por conta da própria desunificação que acontecera também, que existia também na Itália, né? Então estava uma anarquia em Roma e estava perigoso para o Papa. Só para vocês terem essa ideia, mais ou menos, do contexto em que o Concílio de Vienne, né, vai acontecer. Né? Este concílio que acontece na França, se assim observarmos. Inclusive, um dos pontos que este concílio iria tratar era no que dizia respeito também à realidade da ideologia cruzada, né, da realidade dos cruzados. Inclusive, este é o concílio de Vienne, foi o concílio também responsável pela supressão da ordem dos templários. Né? Os templários que faziam parte também de uma ordem, digamos assim, formada por monges, cavaleiros, né, que abraçaram de fato a castidade, que também tinham um intento muito grande de retomar a Terra Santa, né, para os cristãos, que estava sendo tomada ali pelos muçulmanos. Você vê que, por uma série de razões, uma série de contendas que aconteceu dentro daquele contexto histórico em que os templários foram injustiçados, até mesmo mediante a opinião pública da época, né? E acabou culminando ali na supressão da Ordem dos Templários, o que foi uma pena, né? O que foi realmente lamentável, porque era uma ordem que, de fato, ela tinha um bom entendimento e valorizava-se muito dentro do contexto da época, né? Quando ela, inclusive, surgiu, se nós assim evidenciarmos, e, no entanto, ela acabou se desgastando por ocasião das pressões, tanto políticas como da própria sociedade em questão. Então, nós vamos notar aí, dentro desse concílio, acontece justamente essa realidade da supressão da Ordem dos Templários, bem como também uma forma, e aí voltando um pouquinho para as ordens mendicantes, né? Se nós observarmos, por exemplo, ali entre os franciscanos e os dominicanos, nós vamos observar que o franciscanismo, já no século XIV, ali em meados de 1312, quando ocorre o Concílio de Vienne, o franciscanismo já não é mais o mesmo, tal qual Francisco de Assis havia fundado, né, a ordem franciscana. Então, nós vamos perceber que o ideal de pobreza que nós evidenciávamos, aquela pobreza evangélica que São Francisco de Assis tanto pregava e que realmente revolucionava mesmo
no bom sentido da palavra, né, o mundo católico, né, aquela expressão que o Papa Inocente III tinha escutado de Nosso Senhor, né, vai e reconstrói a minha igreja, né, e que tem consonância também com aquela visão de São Francisco de Assis, com essa realidade, vai e reconstrói a minha igreja, quando São Francisco de Assis imagina que a reconstrução da igreja era uma igreja temporal, né, a construção de uma igreja, de uma capela, quando na realidade depois ele vai compreendendo que a igreja a ser reconstruída era a própria igreja do Senhor, a igreja de Cristo, a igreja católica, né? Um sonho que o Papa Inocente III também havia vivenciado. Francisco vai pedir a Inocente III a autorização para esta fundação, né? A ordem franciscana, uma ordem mendicante, se nós evidenciarmos, né? E podemos notar que ao longo da história, um século depois, e aí estamos falando de cerca de 100 anos depois dos franciscanos terem surgido, alguns ramos dos franciscanos vão se desenvolvendo também, né? Inclusive até com alguns caracteres heréticos, né? Realidade de uma pobreza muito extrema, uma pobreza que muitas vezes beirava a heresia, e assim observarmos, existiam muitos franciscanos, se nós observarmos os chamados espirituais, né? Que tinham ideias heréticas acerca da pobreza, e isso precisava ser normatizado, ser controlado. Então, o Concílio de Vienne, que acontece aí em 1312, ele trata justamente desta realidade, desta condição. Se nós ainda observarmos, dentre algumas outras heresias que vão sendo condenadas aí neste concílio. Heresias de menor importância, talvez menos conhecidas, mas precisavam ser norteadas ali naquela realidade daquele concílio. Este foi o Concílio de Vienne, né? Depois nós vamos percebendo ao longo da história, é um tempo bastante conturbado, que nós já observamos aí na igreja, estou falando aqui do século XIV, né? Estou falando daquele período em que nós observamos que os papas eles estavam governando a igreja de Avignon, se você bem se recorda, quando comentei, né? Nós tivemos aí Clemente V, depois tivemos o Papa João XXII, né? Depois observamos o Papa Bento XII, todos eles na França, né? Depois aí o Papa Inocêncio VI, se nós evidenciarmos, né? Logo em seguida evidenciamos o Papa Urbano V, se observarmos aí essa sequência, né? Depois de Urbano V, observamos o Papa Gregório XI, e foi justamente com Gregório XI, meados de 1378, que ele ousadamente volta para Roma, contra toda a esperança, contra toda a expectativa, ele volta para Roma, para governar a igreja de Roma, e isso aí tem se passado mais ou menos assim cerca de 70 anos, se nós assim observarmos. Então, de fato, a igreja finalmente voltou a ser comandada de Roma, que era justamente o lugar aonde, de fato, os papas deveriam efetivamente governar a igreja, tal como sempre acontecera desde Pedro, né? Se nós assim observarmos, a igreja estava sempre sendo governada de Roma, e aí de repente ela vai ser governada ali por Avignon, desde Avignon, né? Na França. E aí finalmente o Papa Gregório XI, ousadamente, já na década de 70 lá do século XIV, né? Ele volta para Roma, inclusive a pedido mesmo até de santos místicos, como Santa Catarina de Sena, como Santa Brígida da Suécia, né? Elas tinham assim uma experiência mística tão profunda e tão forte, que Santa Catarina de Sena mesmo foi até o Papa Urbano V, para mandá-lo voltar. Ela nem freira, de fato, era uma analfabeta, né? Santa Catarina de Sena, uma doutora da igreja, ela vai pedir para que o Papa volte para Roma, para chefiar a igreja a partir de Roma, e não, né, de uma cidade outra, né? Se nós observarmos. É interessante notarmos esse contexto. Ela foi muito, inclusive, humilhada diante dessa realidade, mas sempre tratando como sendo filha da igreja, né? Se nós observarmos, é uma realidade, mentalidade verdadeiramente católica, se assim pudermos perceber toda esta realidade. E ela vai até Avignon e manda mesmo na autoridade do Espírito, né? Para que o Papa retornasse. Urbano V ainda teve uma tentativa de retorno, mas mesmo assim, quem de fato retorna é Gregório XI, o sucessor de Urbano V, isso mais ou menos em 1378, mas a igreja estava com um pontificado já a essa altura enfraquecido.
né? Se você bem se recorda, Inocêncio III, o papado atingiu o seu apogeu, né? Até mesmo ao ponto mesmo de depor imperadores, né? Como nós vimos com São Gregório VII, que depôs o imperador Henrique IV do Sacro Império Romano da Nação Germânica, né? O Papa ele tinha autoridade até para depor, excomungar um imperador, né? E quando ele excomungava, de fato, como excomungou Henrique IV, praticamente todo o povo cristão deu as costas para o rei por causa desta excomunhão. Veja a repercussão, né? O Papa tinha esta autoridade. Mas em meados já do século XIV, essa autoridade já estava enfraquecida. E um dos motivos também foi o fato dele ter ido governar a igreja de outro lugar, né? Isso deixava Roma muito livre para outras realidades, para outros interesses, até mesmo políticos, né? Se nós evidenciarmos. Eu estou aqui tratando deste assunto para introduzir o concílio que viria depois, né? Se nós evidenciarmos, o concílio próximo, depois desse que aconteceu em Viena, né? Só aconteceria ali em meados do ano de 1414, né? Ou seja, o chamado Concílio de Constança. Esse concílio começa mais ou menos ali em 1414, vai até 1418, se evidenciarmos, e foi um concílio muito difícil. Existem até alguns historiadores que vão dizer que o Concílio de Constança, que é este concílio ao qual eu estou me referindo, ele, até hoje, existem muitas dificuldades na sua interpretação, muitas dificuldades na sua consolidação, né? No seu entendimento de como ele foi convocado, as circunstâncias em que ele foi convocado, por quem ele foi convocado, e logo mais recentemente é que, de fato, se começa a chegar a conclusões assim, um pouco mais precisas acerca desse concílio. Mas muitas das atas desse concílio nós não tivemos acesso, né? Muitas atas também se perderam. Foi um concílio cheio de controvérsias. Por quê? Porque havia, neste tempo, preste bem atenção, mais ou menos ali, já estou falando do século XV, né? 1414 até 1418. Nesse tempo, a igreja estava passando por uma terrível tribulação, que era a tribulação em que não se sabia quem de fato era o verdadeiro Papa, né? Se nós observarmos esta Constituição. Veja bem, vou tentar aqui resumir esse contexto histórico, né? Se nós observarmos ali em 1378, o Papa Gregório XI volta para Roma, como eu disse, né? Finalmente o cativeiro de Avignon ele é sanado. Depois de Gregório XI é eleito o Papa Urbano VI. Urbano VI foi um Papa relativamente bom, no entanto era um Papa que agredia muito, até mesmo com palavras, as pessoas que estavam ali ao seu redor, os fiéis em geral, um Papa que não tinha muito tato com a realidade diplomática, inclusive. Papa que até mesmo agredia, né, do ponto de vista de usar palavras, termos de baixo calão, até mesmo outros imperadores, né, outros reis, até mesmo seus próprios fiéis ali em Roma, e isso criou uma falta assim, de popularidade da parte dele, né? A popularidade do Papa Urbano VI caiu muito, isso em 1378. Então, o que acontece? Bem próximo do período em que voltaram de Avignon para Roma, o que acontece? Os cardeais de Avignon dizem, né, começam a gerar uma série de eventos e de acontecimentos de modo a dizerem que aquela eleição que elegeu Urbano VI foi inválida. E aí eles se reúnem em conclave em Avignon e elegem um Papa em Avignon. E aí é criado um outro Papa, o Papa Clemente VII, que na verdade hoje nós sabemos, quando nós vemos o contexto histórico, vamos entender que este Papa aí não é na verdade Papa coisa nenhuma, ele é um antipapa. Né? Mas indo para a história, muitas vezes fica difícil de você definir quem era Papa, quem era legítimo, quem não era, diante das circunstâncias da época. Né? E aí a igreja passa a contar com duas situações. O Papa Urbano VI, da obediência de Roma, e Clemente VII, eleito pelos cardeais de Avignon, também por razões políticas, obviamente, né? Porque os cardeais de Avignon eram franceses, elegem Clemente VII, vamos assim dizer, um antipapa. E aí a igreja fica contando com duas obediências. Foi terrível. Existiam santos até que iam para a obediência de Roma, para Urbano VI, com todas as realidades do Papa Urbano VI.
né? E outros santos que optavam, até santos mesmo, optavam pela obediência de Clemente VII em Avignon, né? E isso durou pelo menos 40 anos, essa realidade. Quando o Papa Urbano VI morreu, outro veio a sucedê-lo em Roma, porque fizeram um novo conclave e elegeram um outro Papa em Roma. Do mesmo jeito, quando Clemente VII morre, mais ou menos ali em 1394, é eleito um novo Papa também, né? O Papa Bento XIII, na verdade o antipapa, né? Bento XIII em Avignon. Fica essa realidade. A Igreja apresentou aqui o que nós chamamos de o grande cisma do Ocidente. A Igreja estava meio que dividida dentro desta realidade, né? E isto vai se prolongando, postergando até meados de 1415, quando estamos aí diante do Concílio de Constança, que foi convocado com a tentativa de finalizar, de acabar, de debelar este cisma, se assim pudermos perceber, né? Diante desta realidade, nós vamos notar ainda, para complicar as coisas, né? Nós vamos ter em meados do ano 1409, né? Nós vamos observar que existe aí o Papa de Roma, e de 1409 era o Papa Gregório XII, né? O Papa de Avignon continuava sendo o Papa Bento XIII. E aí, na tentativa de tentar aniquilar esse cisma, um grupo de cardeais se reúne num concílio em Pisa, e em Pisa eles tentam eleger, como de fato elegem, um outro para ser pontífice. E aí elegem uma outra realidade em que nós observamos aí o antipapa Alexandre V, né? Então, na tentativa de depor os outros dois, né? Depor o Papa de Roma e depor o antipapa de Avignon. E aí esse outro seria o Papa legítimo, vamos dizer assim. Mas você vê toda a confusão em que estava na época, né? Nenhum nem outro quis renunciar. E, logicamente, Alexandre V não ia querer renunciar também. Então, ao invés de ter 2 papas, agora temos 3. Veja a confusão em que a Igreja estava envolvida dentro desse contexto, né? Inclusive, pessoas que estavam ali da obediência de Roma, do Papa de Roma, outro da obediência do Papa de Avignon e outras almas da obediência do Papa de Pisa. Estávamos num conflito terrível, né? Em 1415, por ocasião já desse concílio de Constança, uma das tentativas deste concílio era de tratar justamente essa situação muito difícil para a vida da Igreja. Era necessário que todos os 3 renunciassem ao pontificado, né, ao papado, para que pudesse ser eleito um novo Papa e essa situação pudesse ser resolvida. Note como estava difícil esta condição, né? O Concílio de Constança, inclusive, foi, de fato, convocado nessas circunstâncias, né? Não se sabe exatamente como foi que ele se desenvolveu em Constança, né? Se nós observarmos, mas nós vamos perceber que, pela ação e pela graça do Espírito Santo mesmo, o Papa da obediência de Roma, Gregório XII, ele mesmo, de alguma forma, até por pressões políticas mesmo, naquele contexto, pressões diplomáticas, ele mesmo renuncia diante dessa condição, né? Ele renuncia, ele se resigna pelo bem da Igreja, né? Bento XIII não quis renunciar, quis continuar governando de Avignon, né? Fazendo, inclusive, as tratativas próprias de um papado, né? A partir de Avignon. E João XXIII, que era o antipapa daquela época, que sucedeu a Alexandre V, antipapa de Pisa, né? João XXIII, ele, de alguma forma, que foi para o Concílio de Constança, ele acabou sendo deposto, né? Sendo demissionário, vamos dizer assim, neste concílio. Isso em 1417, conseguiu-se que ele fosse deposto. Bento XIII ainda resistiu, mas como estava perdendo muita popularidade dos próprios fiéis em Avignon, estava se notando que era necessário que essa situação se resolvesse, porque a Igreja estava sofrendo com essa circunstância, né? E aí nós vamos percebendo que Bento XIII começou a perder popularidade, ele já não dizia muita coisa que pudesse realmente ter grande influência, né? E em 1417, você nota, de 1415, Gregório XII, ele renuncia, é como se houvesse uma vacância até 1417, quando João XXII de fato é deposto, e um novo conclave é convocado dentro do Concílio de Constança para eleger um novo Papa, e aí é eleito o Papa Martinho V,
da obediência de Roma, né? E a solução ela estava mais ou menos resolvida. Martinho V seria o Papa legítimo, podemos assim dizer. Vendo toda a história, nós vamos perceber que, dentre esses papas aí que estavam envolvidos nesse cisma, o Papa legítimo mesmo era o Papa Gregório XII, o Papa da obediência de Roma, que veio daquela sequência que falei, né? Gregório XI, quando chegou da França para Roma, depois Urbano VI, depois veio outros papas, como, por exemplo, Bonifácio IX, Inocêncio VII, Gregório XII, até chegar dentro dessa condição em que ele renuncia e eleito Martinho V como Papa legítimo de Roma. Estava resolvida esta questão. Bento XIII realmente ficou resistindo ainda, mas ele chegou a falecer em 1422 e essa situação, de fato, foi definitivamente debelada. Mas o papado saiu vitorioso dessa história, mas saiu muito desgastado, enfraquecido diante destas condições. O Concílio de Constança teve justamente essa importância, podemos assim observar dentro desse processo, o que levou já a um direcionamento para tentar tirar a autoridade do papado, né? O papado já enfraquecido nessa condição, surgira aqui uma possibilidade, estavam tentando justamente manobrar a realidade do papado, né? Quando surge uma realidade chamada conciliarismo, se nós observarmos de que o concílio é que deveria nortear a igreja, né? E isto, de fato, não foi aceito pelos concílios que viriam em seguida, o chamado conciliarismo, a prevalência da autoridade dos concílios sobre o Papa, né? Isso não é de fé católica, podemos assim dizer, né? Foi rejeitada essa teoria a partir do Concílio de Constança, se assim bem pudermos notar. Nós vamos percebendo todo esse enlace, né, dentro desse contexto. Interessante avançarmos um pouco mais, né? Nós vamos notar que século XV e século XVI foram épocas muito difíceis para a igreja, até porque o mundo estava mudando, né? Nós percebemos que a Idade Média já estava próximo já do seu termo, a renascença, o renascimento pagão, do paganismo, estava começando a enveredar realmente a cultura italiana e estava começando a entrar também dentro da própria igreja. Então nós vamos notando justamente essa sequência de eventos, né? Por volta de 1431, novamente convocado um outro concílio pelo próprio Papa Martinho V, ele vai governar até mais ou menos ali 1431, ele convoca um outro concílio ali, se nós observarmos, em Basileia, né? E depois Eugênio IV, que é o seu sucessor, é quem vai levar a cabo este concílio, o concílio de Basileia, que tem uma prerrogativa bem interessante, porque ele não aconteceu apenas em Basileia, né? Ele acontece em Basileia, em Ferrara e termina em Constança, né? Aliás, em Basileia, Ferrara e Florença, perdão. Ali pela Itália mesmo, né? Se nós evidenciarmos o concílio de Basileia, Ferrara e Florença, né? Como se fosse uma espécie do mesmo concílio. Concílio também muito conturbado, se assim bem pudermos perceber, né? Por causa até mesmo da falta de diplomacia do próprio Papa Eugênio IV. Eugênio IV não tinha muita habilidade diplomática, ele queria, por conta até mesmo da rejeição ao conciliarismo, né? Um concílio queria ser maior que o Papa, ele, de certa forma, foi um tanto quanto intransigente diante de algumas decisões, causando até rejeição por parte de muitos cardeais, né? Então, ele transferiu o concílio de Basileia, por exemplo, para Ferrara, a contragosto de muitos cardeais, e isso acabou gerando também uma crise diplomática na época. Este concílio, que era tão simples que poderia ter acabado tão rapidamente, acabou se arrastando até meados de 1447, se assim observarmos dentro desta Constituição. Então teve muita dificuldade, foi um concílio muito difícil ali de nós observarmos, mas também um concílio na tentativa de proporcionar também uma certa unidade entre os cristãos, né? Buscar a constituição da unidade entre os cristãos.
concílio que nós observamos ali, especialmente os cristãos do Oriente, né? A unidade entre os cristãos do Oriente. Foi um concílio também muito difícil, muito cheio de controvérsias, muito conturbado. Você nota mesmo pela quantidade de lugares onde ele teve que se apresentar, né? Depois, quando a gente vai observar a historiografia e faz este mapa do desenvolvimento deste concílio, você nota que praticamente é como se fosse um concílio só, mas meio que fragmentado, né? Porque ele muda de lugares e também tem várias épocas dele, tem várias sessões deste concílio que vão acontecendo ao longo destes anos, se nós evidenciarmos, né? Até o próprio sucessor mesmo de Eugênio IV, que é o próprio Nicolau V, né? Dentro dessa Constituição ainda é forjada, inclusive, a eleição de um outro antipapa, também chamado Félix V, então você vê que é um concílio difícil de observarmos. Eu estou aqui apenas pincelando, né, a realidade histórica, sem entrar em muitos detalhes, apenas para você compreender como a igreja vem se desenvolvendo ao longo dos séculos e como o Espírito Santo, ele não permitiu, apesar dos homens, apesar do barro humano, o Espírito Santo não permitiu que a igreja desfalecesse, que a igreja acabasse, que a igreja fosse debelada, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela, disse nosso Senhor. E é nesta fé, é com esta realidade, é confiando nesta promessa que nós precisamos entender a história dos concílios. Apesar de homens estarem lidando ali com realidades diplomáticas, realidades dos poderes temporais, mas a igreja continua ali. A barca de Pedro continua, muitas vezes, cambaleando no mar, vamos dizer assim, da história, mas ela não afunda, se nós assim pudermos notar. Isso é necessário entendermos o contexto histórico baseado na fé católica, entendendo que a igreja é a continuação histórica da encarnação do Verbo e que é próprio da igreja a perseguição. Há necessidade mesmo da igreja percebermos essa realidade. E que a igreja, a realidade ordinária da igreja é o fato dela ser perseguida. Não houve nenhuma área, nenhum momento, nenhum contexto da história em que a igreja não tivesse sido perseguida. Se não fosse perseguida de fora, era sempre perseguida de dentro, mas de alguma forma a igreja tem a natureza mesmo de ser perseguida, como nós percebemos ainda nos tempos atuais, né? Agora também mais do que nunca, dentro desse contexto. Então é importante observarmos a história da igreja, a história dos seus concílios, as definições dogmáticas, as definições de fé, quanto aos costumes, mediante a fé, com um espírito católico, podemos assim perceber, né? De percebermos que estamos assim na igreja de Cristo e que ela passa por muitas tribulações porque ela é guiada, comandada também por homens, né? Mas devo dizer que ao longo desse contexto, dessas dificuldades, nós notamos que a igreja, ela, em matéria de fé, né, vamos dizer assim, ela nunca promulgou um único decreto em matéria de fé, em matéria dogmática, que fosse errado, vamos dizer desta forma, fosse herético, de forma explícita, né? Ou de forma consciente, podemos assim perceber. Importante notarmos esta realidade. Mas avançando, né, diante desse contexto desses concílios, nós notamos inclusive no concílio de Basileia, de Ferrara, de Florença, né? E esse concílio é interessante que ele finaliza-se mesmo em Roma. Se nós observarmos algumas realidades que vão sendo confirmadas, né, que foram confirmadas na história e vão sendo confirmadas também nestes concílios, como, por exemplo, a questão do filioque, né, a procedência do filho que vem do pai, vamos dizer assim, do Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, do Espírito Santo que é Deus com o Pai e o Filho, né? Como nós vamos observar que este concílio também vem a reafirmar isso, nós vamos notar toda essa constituição ao longo dessa história, se assim pudermos notar. Avançando um pouco mais, né? Saindo deste concílio de Basileia, Ferrara e Florença, nós chegamos ao 5º concílio de Latrão, né? Que já acontece no século XVI. São 2 concílios que acontecem no século XVI. O 5º concílio de Latrão e o famoso concílio de Trento, né? Nós notamos essa realidade. O 5º concílio de Latrão acontece antes da revolta protestante. E o concílio de Trento acontece depois da revolta protestante, né? O concílio de Latrão, o 5º, acontece ali em meados
Se nós observarmos ali entre 1512, termina mais ou menos em 1517, quem convoca este concílio é o Papa Júlio II, né? E este concílio tem a prerrogativa de lidar também com questões de ordem até mesmo temporal, questões inclusive de ordem do ponto de vista da disciplina da igreja, se assim evidenciarmos desse contexto, né? Também na tentativa de realizar algumas deposições cismáticas que estavam acontecendo dentro daquela condição. Você vê que tinha muita realidade voltada para o contexto mais sociopolítico, né? Que esse concílio acabou se desenvolvendo. Ele começou tendo sido convocado pelo Papa Júlio II e terminou sob o pontificado de Leão X, né, o sucessor de Júlio II. Terminou mais ou menos em 1517, quando estava explodindo a revolta protestante. Inclusive, nesse concílio também se condenava algumas ideias heréticas. Perceba bem, neste concílio já se condenava algumas ideias heréticas que estavam assim agindo como precursores do movimento protestante, né? As ideias de John Wycliffe e João Hus, né? Esses dois estudiosos universitários, né? Se nós formos observar dentro desse contexto, mas que estavam buscando ideias revolucionárias, tendo em vista a má conduta do clero da época, a má formação do clero da época, né? Que também do ponto de vista do contexto moral também, né? Eles estavam questionando muito isso. Então, um clero mal formado, um clero que não dava testemunho de Cristo, um clero entre padres e bispos, né? Que se valorizavam muito mais as questões temporais, as questões das heranças, as questões dos bens, do que dos próprios frutos espirituais, dos bens espirituais, né? Existiam paróquias, muitas vezes, que os padres nem sequer apareciam nessas paróquias, né? Então, você via que era uma dificuldade também muito difícil, uma realidade muito difícil dentro daquele contexto. Então, isso abre margem para algumas pessoas questionarem a própria fé, né? Tendo em vista a falta de formação, inclusive. O nível de formação nesse tempo já havia declinado bastante. E nessa época, justamente nessa época aí, mais ou menos de John Wycliffe, João Hus, né? Faltava, assim, vamos dizer, personalidades de grande porte, podemos assim observar. Mas Deus sempre vem em socorro da sua igreja, né? Quando a igreja vai beirando realidades assim, são realidades escandalosas, e a gente entende que as realidades escandalosas fazem muito mais barulho que as realidades santas, né? Como diz o Papa Francisco certa feita, ele vai dizer: uma árvore que cai faz muito mais barulho que um bosque inteiro que cresce, né? Enquanto existiam muitas almas que escandalizavam os fiéis, existiam também muitos santos. Se nós notarmos, o século XVI foi o século da revolta protestante, o século em que nós temos aí Lutero, nós temos Calvino, nós temos Henrique VIII, nós temos tantos protestantes que começaram a se levantar contra a Igreja de Cristo, Melanchthon, né, vai surgir, depois Zwinglio, e tantos outros que vão se levantar contra a Igreja de Cristo, a verdadeira Igreja de Cristo. Quando se levantavam estes protestantes, também se levantou, no século XVI, grandes santos. Santa Teresa d'Ávila, né? 1515 já estava nascendo Santa Teresa d'Ávila, Santo Inácio de Loyola, um grande São Pio V, Papa, né? Nós vamos perceber aí São Felipe Neri, Santa Margarida de Pazzi, tantos outros santos que vão surgindo, São Carlos Borromeu, São Roberto Bellarmino, que era cardeal, e nós vamos percebendo tantas personalidades, São João da Cruz, né? E tantos santos, se nós pudéssemos enumerar aqui, existem inúmeros santos no século XVI, inúmeros, inclusive, proclamados doutores da igreja, né? Perdendo apenas para o século IV, época de Santo Agostinho, época lá do arianismo, né? Quando também muitos doutores foram levantados ao longo daquele contexto, daquele século, se assim observarmos, né? Quanto mais os perigos vão acontecendo, mais o Senhor suscita os seus santos, mais o Senhor suscita o seu exército. Percebam esta realidade.
para lutar contra aquilo que iria realmente se evidenciar, que seria a revolta protestante e que iria abarcar não apenas algumas almas, mas às vezes países inteiros. Né? Santa Teresa d'Ávila mesmo, quando ela fala no Livro da Vida, quando ela fala no seu Caminho de Perfeição, no seu livro Caminho de Perfeição, ela cita a sua angústia com países inteiros sendo tomados pela horda protestante, né? Talvez fosse necessário que acontecesse isso e Deus, a providência divina, permitiu que acontecesse isso para que a igreja pudesse realmente se reerguer, quem sabe, da realidade em que ela estava, de fato, evidenciando. Se nós notarmos esta condição e esta abordagem. Então, de fato, nós notamos esse empenho que a igreja vai realizando justamente em paralelo com a constituição do chamado Concílio de Trento. Concílio que de fato vai acontecer ali por volta do ano 1545, né? Um concílio bastante duradouro, um concílio que durou aí cerca de quase, pelo menos assim, uns 20 anos, porque foi um concílio que apresentava pelo menos 3 períodos, né? 3 sessões, vamos dizer assim, 3 grandes períodos, que em Trento eles se reúnem para discutir a fé. E aí nós podemos perceber como o Espírito Santo foi tremendo mediante a ação deste Concílio de Trento, né? O chamado Concílio Tridentino, se assim pudermos perceber. Um concílio que começa em 1545 no pontificado do Papa Paulo II, né? E ele vai rever cada um dos pontos da fé católica, abordando inclusive as controvérsias protestantes, né? Na tentativa mesmo de justificar cada um dos pontos da fé católica. Vários santos ali estiveram presentes neste concílio de Trento, né? Concílio que, até por razões da época mesmo, do próprio contexto da época, ele precisava ser adiado, mas depois era convocado novamente, se reuniam novamente, e aí, de fato, foi um verdadeiro milagre, né? Eu gosto de dizer que o Concílio de Trento foi um concílio que, de fato, proporcionou um verdadeiro milagre em que a fé católica, toda ela, foi revisada e foi confirmada. Toda a fé católica, praticamente, toda a fé católica. Não se deixou passar nenhum artigo de fé, nenhum dogma de fé ficou despercebido no Concílio de Trento. A realidade do purgatório, a realidade acerca de Maria, daquilo que havia sido proclamado até então enquanto dogmas marianos, as realidades acerca da pessoa de Cristo, da sua natureza humana, divina, tudo foi efetivamente revisado, corroborado, confirmado no Concílio de Trento. As realidades, inclusive, é da própria Sagrada Escritura, porque até então nunca ninguém havia questionado os livros, a canonicidade dos livros da Sagrada Escritura, e estava sendo questionada a partir do momento em que surgem os protestantes, a comando ao início com Lutero, né, que de fato polemizou muitas situações, depois Calvino em Genebra, com tantas outras realidades que ele vai elaborar, inclusive dentro da sua obra, a Instituição Cristã, ele vai polemizar ainda mais essa realidade, inclusive questionando os livros da Sagrada Escritura. Depois Henrique VIII, né, que nós vamos observar que ele vai, por questões até mesmo pessoais, ele cria a sua própria igreja na Inglaterra, né, e consequentemente todos ali precisarão seguir a sua religião, o Estado, né, todo precisará seguir a sua religião, e quem não quisesse seguir seria martirizado, que nós podemos observar. Foi daí que surgem justamente 2 grandes mártires que nós percebemos, São Thomas More e São John Fisher, né? Porque eles não quiseram aderir a essa realidade do rei Henrique VIII por questões do próprio sacramento do matrimônio, porque ele queria se casar de novo, então ele criou uma religião e ele mesmo pudesse permitir o casamento dele com outra mulher, né? Então nós percebemos essas realidades, mas a igreja no Concílio de Trento, ela foi de fato trabalhando justamente para proporcionar toda uma verdadeira reforma. É aí sim onde nós percebemos uma verdadeira reforma. Eu não gosto de chamar contra-reforma, como diziam os livros de história por aí, né? Como se reforma fosse a reforma protestante.
A reforma protestante, de fato, não aconteceu. O que aconteceu ali foi uma revolta. Ela desestruturou muita coisa dentro do cristianismo. De fato, o que aconteceu foi uma reforma católica, que acontece principalmente por ocasião do Concílio de Trento e com o desenvolvimento, o surgimento da Companhia de Jesus, a cargo de Santo Inácio de Loyola. Deus vai suscitando os seus santos, né? Então, todos os artigos de fé, todas as realidades de fé foram cuidadosamente revisadas, inclusive até mesmo o dogma da própria Sagrada Escritura de normatizar mesmo, realidade mesmo, se assim observarmos, no que diz respeito ao cânon das Sagradas Escrituras. Não é para mexer, né? E a igreja precisou realmente considerar isso, porque até então, em 1500 anos, ninguém nunca questionamento quanto à autenticidade dos livros da Sagrada Escritura. E aí nós vamos percebendo que com a perspectiva da revolta protestante, de Lutero, né, de Calvino e tantos outros que vieram depois, começaram a questionar se os livros da Sagrada Escritura, inclusive depois da imprensa ter sido, de fato, né, inventada, vamos dizer assim, por Gutenberg, a imprensa vai ser criada ali, a Bíblia já começa a ser impressa, vai ficando mais fácil a leitura da Sagrada Escritura e, consequentemente, vai ficando mais fácil também o livre exame da Sagrada Escritura, que era justamente o que Lutero pregava junto com todos os seus seguidores. Então, nós vamos notando que a igreja, com essa realidade, vai percebendo que é necessário estabelecer o cânon e deixar este cânon realmente fixado como dogma, efetivamente, né? Para que ninguém pudesse mexer em algo que vem de toda uma tradição apostólica, se nós observarmos, né? E por isso, no Concílio de Trento também se faz a reafirmação do cânon das Sagradas Escrituras, declarando, inclusive, a Vulgata Latina, né? Que foi, inclusive, traduzida por São Jerônimo, né? São Jerônimo, que houvera traduzido a Sagrada Escritura, os livros sagrados do grego, do aramaico, do hebraico, né, para o latim, esta Vulgata estava isenta de erros teológicos, inclusive. Né? Então, o Concílio de Trento foi uma verdadeira obra-prima, se assim observarmos. A doutrina das indulgências, né? Se nós notarmos, ela vai sendo reafirmada. A realidade do purgatório, tão questionada pelos protestantes, né? Ela vai sendo reafirmada. Inclusive, vão surgindo aí, dentro desse contexto, né, santos que vão falar de forma assim, muito mais aprofundada, até mesmo santos com um caráter místico, como foi o caso de Santa Catarina de Gênova, que escreveu um tratado sobre o purgatório, né? Vão surgindo realmente um pulular de santos ao longo do século XVI. Nós vamos notando que Deus realmente vem com a sua providência. Mais na frente, São Francisco de Sales, né, que não participou, logicamente, do Concílio de Trento, mas ele vem um pouco mais adiante, já no século XVII, ele morreu em 1622, mas São Francisco de Sales, que era bispo de Genebra, onde também estava Calvino, né? São Francisco de Sales, ele de fato é um gigante na fé, né? E converteu muita gente de volta ao catolicismo, se nós evidenciarmos, dentre tantos outros santos que vão surgindo ao longo desse contexto. Deus vem com sua providência em socorro à sua igreja, se assim pudermos notar. Então, tudo isso vai se evidenciando dentro da perspectiva e da prerrogativa do Concílio de Trento e tantas outras realidades. Se você observar, por exemplo, dentro de um decreto, dentre os decretos da reforma, se nós notarmos, do próprio Concílio de Trento, né, ele vai dizer desta forma: quando Deus toca o coração do homem pela iluminação do Espírito Santo, o homem não é insensível a tal inspiração, que pode também rejeitar. E, no entanto, ele não pode tampouco, sem a graça divina, chegar, pela vontade livre, à justiça diante dele. Tendo recebido de Cristo o poder de conferir indulgências, já nos tempos antiquíssimos, usou a Igreja desse poder, e divinamente lhe fora doado. Está escrito lá no Denzinger e Ullmann. Se nós observarmos, eu sempre falo aqui, eu sempre cito o Denzinger, na verdade é um compêndio de declarações e de decretos teológicos, se assim bem pudermos observar.
que contém, de fato, muitas atas de muito daquilo que foi escrito ao longo dos concílios ecumênicos da Igreja. Concílio de Trento, se assim pudermos perceber. Então, nós notamos toda essa abordagem aqui dentro desse concílio. Foi um concílio dividido, vamos dizer assim, em pelo menos 3 etapas, né? Nós notamos, por exemplo, aí, desde 1545, foi um concílio que só vem se encerrar mesmo de forma definitiva e efetiva em 1563, né? Foi dividido aí em 3 períodos. Passaram por este concílio 3 papas, se nós observarmos. O Papa Paulo II, o Papa Júlio III e o Papa Pio IV, se assim bem pudermos notar, né? O Papa Paulo III, se assim observarmos. Paulo III, Júlio III e Pio IV, se notarmos. Foram os papas conciliares deste concílio. Um concílio tão tremendo, inclusive reafirmando acerca do santo sacrifício da missa, a normatização da Santa Missa, o rito, a confirmação do rito da Santa Missa, né, que mais tarde ficou sendo muito conhecido como chamado rito tridentino, né? Particularmente falando, vamos observar que este rito, de fato, não é um rito necessariamente tridentino da Santa Missa, porque este era um rito que já existia antes do Concílio de Trento. Ele foi confirmado, por assim dizer, pelo concílio e por Pio V, que viria depois para dar cabo a todas as decisões conciliares. E sem falar nas questões morais. É interessante percebermos isto. O Concílio de Trento, ele de fato atuou de forma assim muito veementemente, de forma muito clara e muito explícita com relação aos costumes, com relação à disciplina, sobretudo do clero, a necessidade da abstinência, a necessidade do celibato. Era necessário, não era possível que existisse um clero, principalmente no Ocidente, um clero que não favorecesse o celibato, um clero que fosse desobediente quanto ao celibato, né? Então, realmente se começou a chamar a atenção de forma assim, muito expressa para que o clero pudesse valorizar o celibato de forma efetiva, pudesse valorizar a penitência, pudesse valorizar a vida de oração, pudesse valorizar os sacramentos, pudesse valorizar a Santa Missa. O Concílio de Trento foi, de fato, tremendo, se assim notarmos, né? E ele se encerra em 1563. No entanto, muita coisa estava assim como que no papel, né? Colocar os decretos e colocar tudo no papel era muito fácil, de certa forma, né? Embora fosse um trabalho gigantesco, de quase 20 anos aí, de tentativa mesmo de mudança, na tentativa de vamos dizer assim, debelar o protestantismo, que é uma heresia que perdura até hoje, se observarmos, né? Mas ficara tudo no papel. Era necessário que houvesse alguém, que houvesse alguma circunstância, que houvesse situações que pudessem levar a cabo todas essas decisões conciliares. E é aí que entra um grande santo. E não apenas um grande santo, mas um grande papa, né? E aí entra Pio V. O grande São Pio V, né? Que vai levar a cabo mesmo todas essas decisões. Ele realmente vai ser bastante enfático em todas as decisões, na proclamação de todos esses dogmas, na confirmação de todos esses dogmas e também muito enfático na questão disciplinar do clero. É necessário um clero virtuoso, é necessário um clero decente, se nós observarmos, né? Um clero, me desculpem até a expressão, mas vou dizer assim mesmo, um clero de vergonha, né? Para que as almas pudessem também seguir esta realidade, né? Para que pudessem ser testemunhas verdadeiras do Cristo, do crucificado. E ele realmente leva a cabo com a sua santidade, se assim pudermos notar, né? São Pio V. A história vai dizer que São Pio V ele saía de uma basílica a outra, em Roma mesmo, ali pelas regiões do Vaticano, ele saía de uma basílica a outra e como que em procissão, levando o Santíssimo, o Papa,
levava o Santíssimo como que em procissão, fazendo com que as pessoas vissem a realidade do Santíssimo Sacramento, que estava sendo tão atacado por causa da revolta protestante, né? A fé na Eucaristia, a fé no Cristo sacramentado ali na Eucaristia. Então, São Pio V vai de uma basílica a outra, quem sabe a Basílica de São Pedro, que estava também em reforma na época, né? Para a construção da grande basílica como nós temos hoje, até uma outra basílica mais próxima ali, ou até uma outra igreja, e levava o Santíssimo, e quem quisesse viesse com ele em procissão. Isso era tremendo. Então foi uma verdadeira reforma católica que de fato aconteceu aí dentro desse processo. Aquilo que os livros de história chamam de contra-reforma, eu chamo de a reforma católica. Aí sim, a verdadeira reforma. Uma reforma que de fato quer colocar as coisas no lugar. Né? E esse concílio, ele tem tanto fruto, ele apresenta assim tanto desprendimento, vamos dizer assim, né? Tanta ação de Deus ali dentro desse processo de reforma, não que os demais concílios não tivessem, mas diante do contexto em que estava se vivendo ali no Tempo de Trento, foi tão frutuoso, tão proveitoso este concílio, que a igreja passou pelo menos aí uns 4 séculos, né? Século XVI até o século XIX, 3 séculos mais ou menos, para poder ter um novo concílio, que foi o Concílio Vaticano I. Né? Então nós vamos percebendo esta realidade. Vejam os frutos deste Concílio de Trento, que até hoje nós colhemos estes frutos. Né? Que um concílio não revoga a ação do concílio anterior, pelo contrário, desenvolve-se o que nós chamamos, de acordo com Bento XVI, o que Bento XVI sempre gostava de falar, que nós chamamos de hermenêutica de continuidade. Né? Então, nós vamos notar que essas decisões conciliares também são prerrogativas, se assim bem pudermos estabelecer, prerrogativas para dar uma continuidade no desenvolvimento orgânico da igreja. Né? Então, nós vamos notando esta realidade. A missa, que foi confirmada em Trento, né? Que vai servir durante séculos, fazer tanto bem a igreja durante séculos, que deu tantos santos, inclusive, que forjou tantos santos durante séculos ao longo da história, né? Por ocasião do rito antigo, que nós temos hoje como rito extraordinário. Então, nós vamos percebendo os frutos que se evidenciaram por ocasião deste concílio. Por conta do tempo, né, que nós percebemos aqui, dentro desta aula que nós apresentamos, achamos por bem destinarmos uma próxima aula para nos dedicarmos finalmente aos concílios vaticanos, né? O Vaticano I e o Vaticano II, né? Que também é algo que realmente precisa ser bastante trabalhado com muita tranquilidade e mediante essa hermenêutica de continuidade que Bento XVI tanto nos exortou, né? Muitos pensam em hermenêutica de ruptura. O Papa, no seu magistério, Bento XVI, vai dizer: precisamos trabalhar uma hermenêutica de continuidade. Então é isso que nós vamos precisar vivenciar com tranquilidade a partir de uma aula bônus que nós vamos aqui também apresentar para vocês. Desde já, quero agradecer a sua paciência comigo aqui hoje, né, nesta aula. Quero agradecer que você está aqui comigo até aqui. Louvado seja Deus por isso. Sinal de que você, de fato, quer aprender mais das coisas da igreja, mas que nós possamos continuar nesta perseverança. Peçamos a graça e as bênçãos à Virgem Santíssima, à Virgem Prudentíssima, à Virgem Castíssima, que a Virgem Maria realmente venha nos abençoar ao longo desta aula, ao longo desse entendimento, que ela mesmo, como sede da sabedoria, nos guie rumo justamente ao entendimento mais sincero, mais honesto, para que possamos conhecer a verdade, a verdadeira igreja, a história da Igreja de Cristo, dos concílios ecumênicos, para que possamos, de forma digna e proveitosa, exercer o papel de multiplicadores para a catequese de tantos que precisam escutar a palavra de Deus e a evangelização. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,